tem essa experiência, né? E ele vai abordar no palestra dele comorbidades associadas ao uso de álcool e outras drogas. Naquele dia de mão, vai agradecer o seu sim, que é assim, acho que imediato para a gente. Através da Mariana, que depois a nosso link, né, do apoio. Muito obrigada, turma. Seja bem-vindo a esse evento, por favor, de pode pegar, para todos nós. E a todos. Pessoal, primeiramente é um prazer grande estar com vocês. Esse projeto que eu acredito, esse projeto que eu indico sempre para familiares dos meus pacientes. Então, estar aqui hoje podendo contribuir e conversar com vocês sobre um tema que é tão importante. É importante para mim também, enquanto pessoa, enquanto profissional, né, porque eu escolhi uma área que lida com pessoas em sofrimento, e poder estar diretamente aquele trabalho de formiguinha que a gente faz para tentar aliviar um pouco mais o sofrimento, seja ele como for. Esse tema, ele é muito importante. Primeiramente, o que a gente vai conversar hoje? Só para a gente se programar, né? O roteiro. A gente vai falar sobre o que é comorbidade, depois vai ter as causas, quais são as principais hipóteses que isso acontecer, quais são as principais comorbidades que existem com a dependência química, seja do álcool ou outras substâncias. Vai falar um pouquinho sobre como se dá esse diagnóstico, como se dá esse tratamento e ver o que a gente pode concluir disso. Beleza? Então, primeiro, o que é comorbidade? Comorbidade é a ocorrência de duas doenças que acometem o mesmo indivíduo e uma tende a dificultar o diagnóstico da outra, tornando difícil, por vezes, a identificação e, consequentemente, o tratamento e o prognóstico de ambos. Ou seja, é quando fulaninho ele vai ter um tipo de transtorno, um tipo de doença, e associado a esse transtorno ou essa doença, ele vai ter um outro transtorno ou doença. Sendo que o fato de ele ter as duas faz com que, primeiro, se torne mais difícil o diagnóstico e, segundo, traga mais peculiaridades para o tratamento. Por quê? Porque eu não estou tratando uma só doença, um só transtorno. Estou tratando dois. E dois que muitas vezes um permeia o outro. Então, isso seria a comorbidade. Certo? Alguma dúvida? E aí a gente vai para as causas. Existem várias teorias, várias hipóteses. Eu não vou entrar aqui muito nessa seara, mas eu vou citar aqui um pouquinho para vocês quais seriam as principais teorias que temos. Tá certo? A primeira delas é que existe uma sobreposição de vulnerabilidade genética. Ou seja, que alguns fatores genéticos eles podem predispor que os indivíduos possam ter tanto transtornos mentais quanto a dependência química. Ou seja, é como se eles tivessem predisposição genética em comum, que isso fizesse com que ambos desenvolvessem aqueles sintomas. A segunda teoria fala sobre sobreposição de gatilhos ambientais. Por exemplo, abuso físico, abuso sexual, maus tratos, entre outros. Alguém que na infância, por exemplo, sofreu um abuso sexual, ele sofria reiterados abusos sexuais, etc. Aquela pessoa, ela vai ter tanto a chance de desenvolver transtornos mentais ao longo da vida dela, aumenta esse risco, quanto dependência química, certo? Então, seria um fator, sobreposição de fatores negativos ambientais. Pode ser também pelo envolvimento de regiões cerebrais semelhantes. Ou seja, às vezes, de acordo com a nossa circuitaria cerebral, alguns transtornos, eles entre si têm alguma base semelhante, certo? Nos lugares que afetam a região cerebral. Okay? Então, isso também poderia ser uma outra causa. E o uso de drogas e outros transtornos
e os transtornos mentais são doenças desenvolvimentais, né? Ou seja, que ao longo da infância, adolescência e com o crescimento dessa pessoa, elas podem estar mais predispostas ou não. Isso tanto para a dependência quanto para algum transtorno, de acordo com a psicodinâmica daquele paciente, daquele indivíduo. Tá? E aí a gente vai para as principais hipóteses. Só uma pausa. Eu sei que essa parte inicial é mais chatinha, mas a gente já vai chegar na parte mais interessante, tá certo? Não se angustie com isso não, é só para ficar mais completo que eu trouxe essa base. E aí as principais hipóteses são 4. A primeira hipótese é a da etiologia comum, ou seja, fatores genéticos e ambientais seriam comuns tanto para o uso de substâncias quanto para o transtorno psiquiátrico, né? Isso faria com que ela desenvolvesse tanto uma quanto a outra. Então existe essa teoria, essa hipótese. Pode acontecer. Por exemplo, uma gestante, que ao longo da gestação, ela ingere muito álcool, né? Ela é cleísta, ingere bastante álcool. Essa criança, esse indivíduo que vai nascer, esse bebê, ele vai ter mais predisposição para o uso de substâncias por 2 motivos. Primeiro, o fator genético. A mãe dele também era tenista. Segundo, pelo fator ambiental, ou seja, desde muito cedo ele foi exposto ao uso da substância. Entende? Então, ou seja, tanto o fator genético e ambiental fez com que ele tivesse os 2 tipos de transtornos. Ok? Hipótese bidirecional, ou seja, vai nas 2 direções. Então, o consumo de álcool, por exemplo, ele pode fazer com que fulaninho ou ciclaninho tenha mais ansiedade pelo próprio uso, às vezes pela abstinência do uso, e aí ele fica muito ansioso, e aí ele faz o quê? Começa a ter um transtorno ansioso. O transtorno ansioso, por sua vez, vai fazer o quê? Que ele queira consumir mais álcool para que possa parar aquela situação. Ou seja, é um transtorno interferindo e influenciando no outro. Independente do que surgiu primeiro, de qual dos 2 transtornos surgiu primeiro, um vai acabar com o outro, né? E um vai piorar e vai ser uma saída para o outro. Outra hipótese, que o uso de substâncias ele pode ser secundário ao transtorno mental. Por exemplo, alguns pacientes com transtorno bipolar, então lá disfóricos, eles podem consumir maconha para aliviar aquele sintoma da euforia que ele está. Ele está lá disfórico, eufórico, e aí o que ele faz? Usa maconha porque assim ele se sente mais tranquilo e mais relaxado. Então, alguns sintomas, né, de alguns transtornos podem ser aliviados pelo uso de substâncias, e aí eles usam substâncias para aliviar aquele transtorno, certo? E assim, a outra hipótese é o transtorno psiquiátrico, ele é secundário ao uso de substâncias. Por exemplo, aqui, o mais famoso deles é o consumo de maconha gerando a esquizofrenia. Cada vez mais os estudos e as evidências científicas mostram que adolescentes, né, que são expostos desde muito cedo à maconha, eles têm uma maior chance de desenvolver sintomas psicóticos esquizofreniformes. O mais famoso aí desses transtornos é a esquizofrenia, certo? Até aqui alguma dúvida? Ela pode também ser genética. Sim, a esquizofrenia ela não só é causada por isso, certo? Não só pela dependência química. São uma série de fatores, a causa é multifatorial. Inclusive, a principal causa da esquizofrenia é a causa genética. É o principal ponto que mais interfere. Se você tem um familiar, principalmente direto, que tem esquizofrenia, aumenta muito as chances de alguém ter esquizofrenia. Porém, o uso do álcool, ele pode ou antecipar algo que já aconteceria, ou seja, algo que aconteceria lá na frente, ele já antecipa esse transtorno. Ou ele pode, às vezes, a pessoa tem a predisposição genética,
mas ela talvez não fosse desenvolver aquela doença, aquele transtorno, né? E aí, pelo uso da substância, ela faz com que ela é como se fosse um gatilho, um empurrão para que ela tivesse. Ficou claro? E aí a gente vai entrar nas principais comorbidades. Quais são elas? A gente vai ver, com certeza, em primeiro lugar, transtorno de ansiedade, certo? A gente vai falar sobre cada um, certo? Os transtornos do humor, entre os transtornos do humor, os principais são depressão e bipolaridade, certo? Tem os transtornos de personalidade, que são vários, são 9, né? Mas dentre eles, os mais conhecidos é o borderline, o personalidade borderline, e o transtorno de personalidade social, tá? Mas tem o narcisista, tem também o histriônico, tem vários outros. Tem a própria esquizofrenia, o TDAH, o transtorno do sono. Existem outros, alguns transtornos da sexualidade, né? A gente vai falar de vários aqui hoje. Começando pelo transtorno da ansiedade. O consumo de álcool e drogas aumenta de 2 a 3 vezes o risco para um transtorno de ansiedade. Certo? Então, a pessoa que usa, seja álcool, seja qualquer outro tipo de substância, ela tem 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver ansiedade. As drogas depressoras causam ansiedade durante a abstinência, como é o exemplo do álcool. Uma droga depressora, e aí geralmente na abstinência a ansiedade não pode vir muito forte. Isso faz com que haja recaídas. É por isso que o tratamento ele precisa ser combinado. Não adianta só a gente tratar a dependência, não adianta só a gente tratar o transtorno, porque eles se entrelaçam, eles se cruzam. Drogas estimulantes provocam ansiedade na abstinência da intoxicação, ou seja, enquanto a pessoa está em uso, ela pode ter crise de ansiedade. E drogas perturbadoras podem causar sintomas de ansiedade transitórios, ou seja, que vem e vão. Falando especificamente do consumo de maconha, ela está relacionada com o surgimento precoce de sintomas ansiosos, sobretudo crises de pânico em indivíduos com maior vulnerabilidade. Então, pessoas que já têm uma maior vulnerabilidade em uso de maconha podem acelerar gatilhos para transtorno de pânico, certo? Com o consumo da maconha. Inclusive, muita gente fala, né? Vou usar maconha para relaxar, para ficar relax, mas veja, pacientes que têm uma tendência, uma propensão ao transtorno do pânico, ele pode piorar. E não é incomum chegar no consultório, paciente falando, doutor, eu usei maconha, eu fiquei muito agoniado, foi uma angústia muito forte, porque é uma crise de ansiedade que pode acontecer, semelhante a uma crise de pânico. E o oposto também pode ser observado. Indivíduos com queixas de ansiedade podem utilizar a maconha para produzir o relaxamento, evoluindo com piora dos sintomas e com instalação de dependência dessa substância. Então, algumas pessoas que têm ansiedade, elas vão exatamente porque meu amigo falou que fica relaxado com a maconha, então eu vou usar a maconha. Então, vejo que muitas vezes é um transtorno mental, seja qual for, que vai levar ao uso de substância, e às vezes é o uso de substâncias que vai levar ao transtorno mental. Ainda sobre o transtorno de ansiedade, a prevalência em tabagismo e o transtorno de ansiedade é 47%. Então, é um altíssimo índice de pessoas que fumam para aliviar a ansiedade. E muitos dos que fumam falam desse aluno, né? Relaxa. O álcool é a substância mais utilizada para diminuir sintomas de ansiedade. Alguns sintomas relacionados à ansiedade, tensão muscular, como insônia, sentimentos de culpa, até mesmo irritabilidade, podem ser aliviados com ingesta de pequenas doses de bebida alcoólica. E assim, isso é muito comum, realmente, para a ansiedade. Pacientes que estão ansiosos e falam, doutor, quando eu tomo álcool, quando eu bebo, eu sinto que dá uma aliviada, imediata. E aí muitas pessoas utilizam isso como recurso para tentar
sendo que depois, muitas vezes no dia seguinte, no pós, aquela ansiedade ela pode vir mais alta, entendeu? Ela pode aumentar. Também outro tipo de transtorno de ansiedade que as pessoas usam algo. A fobia social, quem tem ansiedade social. Então, pessoas que têm dificuldade de se relacionar, por exemplo, eu não consigo ir para uma festa conversar com as pessoas, eu não consigo estar à vontade ali. E aí, muitas vezes, isso é muito comum para os adolescentes, né? Bebem ali para conseguir socializar melhor, conseguir conversar melhor. Então, muitas vezes é utilizado como recurso. E também, importantíssimo falar da insônia. Muitas pessoas falam, eu estou sem dormir, não consigo dormir, mas quando eu bebo, por isso eu estou tomando sempre uma dosezinha à noite antes de dormir. Então, isso não é comum, isso acontece demais no pessoas. Drogas estimulantes, como a cocaína, crack e anfetaminas, são capazes de produzir sintomas importantes de ansiedade, certo? Ainda durante o uso. Tá? Usuários desse tipo de drogas são com frequência atendidos em caráter de emergência, devido à queixa de dor no peito, tremores, taquicardia, suor frio, sensação de estar morrendo. Sintomas desses que também são associados aos sintomas de pânico. Pessoas que estão ali no uso de crack, de cocaína e outros estimulantes, não é comum eles devagarem abrir o quadro desse pânico e ir para a emergência achando que estão morrendo. Chegam lá dizendo, quando eu limpei, eu estou morrendo, estou infartando. Isso é muito comum. Na verdade, é um transtorno de ansiedade deflagrado pelo uso da substância. Sobre o transtorno de ansiedade, alguma pergunta? Depois, se algum tímido quiser perguntar, só ele pega um papelzinho, que a gente responde no final. A gente tem um rol de substâncias, de drogas. Existem as que dependem do sistema nervoso central. Existem aquelas que elas estimulam o sistema nervoso central. Depende do álcool, certo? O álcool é um grande exemplo de uma substância depressora. Por isso que depois de beber bastante, a pessoa vai ficando meio sedada, meio dopada. No início ela dá um estímulo, mas depois ela deprime. As drogas estimulantes, por exemplo, a cocaína, crack, etc. E as perturbadoras são aquelas que deixam a gente, numa linguagem mais simples, confuso, ou que a gente consegue, no caso quem faz o uso, tem perturbações durante o seu uso, como por exemplo o LSD. A pessoa que usa ali, ela vai ter um cogumelo, então são substâncias que vai fazer com que a pessoa tenha realmente sintomas alucinógenos, até mesmo psicóticos, entende? Elas perturbam. Existe como os sintomas de ansiedade e transtorno. Já pensei muitas vezes eu sinto transtornado, não sei se você Pronto, essa avaliação a gente vai chegar no diagnóstico, depois ficar bem direitinho, mas já adiantando um pouquinho, obviamente é preciso uma avaliação profissional. Porque muitas vezes a pergunta dele é como saber se eu estou tendo transtorno de ansiedade, ou se é alguma questão da substância, não é isso? Isso, como saber se eu estou tendo uma crise de ansiedade ou transtorno de pânico. E aí eu estou explicando que, na verdade, isso aí a gente precisa de uma avaliação. E essa avaliação precisa ser minuciosa, porque muitos transtornos não podem ser diagnosticados se a pessoa estiver sob a vigência do uso da substância. Entende? Isso aí é uma máxima na psiquiatria e a gente vai falar sobre isso bem detalhado quando a gente chegar no diagnóstico. Tá certo? Vamos lá. Transtornos de humor. Entre eles, os principais são depressão, transtorno afetivo bipolar, que é a famosa bipolaridade. Cerca de 40% dos pacientes que procuram tratamento devido ao álcool apresentam algum transtorno de humor. Ou seja, ou ele é deprimido, ou ele tem bipolaridade. E relacionado ao consumo de outras drogas, que não o álcool, esse valor pode subir para 60%. Certo? Já tem alguma dúvida? Eu quero saber, porque
sobre a medicação, né? Porque meu filho toma há muitos anos uma medicação. Qual é o que isso pode acontecer, né, com ele? Porque ele já é usuário de drogas, então toma muita medicação, né? No caso, umas 4 medicações. Qual é o risco que ele pode correr com essa medicação? São muitas, né? E por muitos anos. Daqui a pouco a gente vai chegar na parte do tratamento, a gente pode detalhar um pouco mais, mas também para não deixar a senhora sem resposta, depende da medicação. Né? Cada medicação ela vai ter efeitos que ela pode dar, né, ao longo prazo. Então isso aí realmente tem que ser individualizado no tipo de medicação. Por exemplo, o clonazepam, o Rivotril, né, o famoso Rivotril, o diazepam, essas medicações a longo prazo elas podem predispor quadros demenciais, esquecimento, etc. É um exemplo que eu estou dando aqui. Pode ter outras substâncias que não, então isso vai depender realmente de substância para substância, certo? Aí isso realmente precisa ser individualizado. E aí vamos falar um pouquinho sobre os transtornos do humor, tanto a depressão quanto a bipolaridade e a comorbidade dela com a dependência química. Primeiro, sobre depressão. O álcool é a droga mais associada à depressão e produz alguns complicadores importantes. Por quê? Porque ela faz com que a pessoa fique mais impulsiva e isso pode, inclusive, aumentar o número de tentativas de suicídio. Geralmente, existem estudos que mostram que mais da metade das pessoas que tentam suicídio, na verdade, quando tentam, elas estão sob o uso do efeito de alguma substância. Dentre elas, principalmente o álcool. O álcool ele deixa a gente mais impulsivo, a gente tem mais dificuldade de calcular os riscos que aquilo pode trazer. Então, muitas vezes, sob o uso de substância, alguém que está deprimido, principalmente o álcool, ele pode se implicar em suicídio. Outro ponto, a abstinência aumenta a chance de sucesso terapêutico para o tratamento da depressão. Ou seja, uma pessoa que está em tratamento para dependência química, se ela conseguir ficar abstêmia daquela substância, ela tem mais chance de melhorar também na depressão. Por quê? Até por isso que a gente falou, o álcool, ele, quando ele está no nosso organismo, primeiro tem que aumentar a impulsividade, aumentar algumas questões que isso pode predispor a alguns sinais de gravidade, como a tentativa de suicídio, certo? E segundo, que o próprio álcool, o nosso organismo, pode desequilibrar um pouquinho o nosso transtorno do humor. Então, às vezes, por exemplo, no consultório, o paciente pergunta, doutor, está de depressão, pergunta, doutor, posso beber? Eu falo, olha, a depender da medicação, vamos ter parcimônia, vamos tentar medicar nesse período, porque você está num período um pouco mais delicado. Nesse período, beber pode ser que não seja legal. Por quê? Porque a substância, sim, ela pode. Às vezes a pessoa está bem, está numa curva melhor, aí chega no final de semana ela bebeu. Aí às vezes durante a semana, segunda, terça, ela está tendo queda, quarta de novo. Isso é bem frequente. O uso do álcool em binge, pessoal, é pesado. Em binge é quando a pessoa bebe bastante, tá? Também tem mostrado relação com surgimento de sintomas depressivos, independente da frequência do consumo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Beber pesado, mesmo que de forma esporádica, é um fator de risco para a depressão. Ou seja, não é aquela pessoa que bebe pesado todo final de semana. Mesmo aquela pessoa que bebe pesado, de vez em nunca, essa pessoa tem maior risco de desenvolver depressão. Certo? E em relação à depressão e o tabagismo, sintomas estão relacionados com piores taxas de sucesso durante o tratamento da dependência do tabaco. Certo? Então, em relação à depressão, seria isso. Vamos falar agora um pouco em relação à depressão especificamente. Alguma dúvida?
Sim, o fator genético, para os transtornos de grupo, o fator genético é um fator importante. Na verdade, gente, trazendo aqui uma coisa bem importante. Na psiquiatria, histórico familiar, o fator genético, ele é muito importante para quase tudo. Para a maioria, TDAH, autismo, esquizofrenia, bipolaridade, depressão, por aí vai. Certo? Por exemplo, na bipolaridade que a gente vai falar agora, cerca de 80% das pessoas que têm bipolaridade têm uma realidade dos seus pais ou familiares dela. Entendeu? A estabilidade é muito forte. A droga ela vem piorada, ela vem piorar ou aflorar. Sim, ela pode piorar ou pode aflorar. Às vezes ela inclusive antecipa. Certo? Porque assim, uma coisa, eu vou repetir, uma coisa é a gente ter uma predisposição. A gente ter uma predisposição genética não significa que, com certeza, a gente terá. Significa que a gente tem mais chances de ter. Mas pode ser, como se fosse assim, estou jogando aqui um valor, digamos que a senhora tem 90% de chance de ter depressão. Mas veja, tem 10% de não ter. A senhora tem um fator genético que predispõe, ou seja, determinadas coisas podem mais facilmente levar você para um quadro, mas não quer dizer necessariamente que a senhora vai ter. E aí, às vezes, quando tem uso de substância, faz com que ou você tenha algo que não necessariamente você ia ter, ou às vezes antecipa. É algo que talvez você ia ter lá aos 40, 50 anos, mas aí você já tinha ali na adolescência porque você teve o uso da substância. Entende? E repetindo porque a senhora foi a pergunta dela. A pergunta dela foi mesmo? Se o bebê ele tem alguma chance maior. Ela perguntou se o bebê ele pode ter alguma predisposição a ter uso de substâncias ou a ter depressão. E aí eu falei que, sim, na maioria dos transtornos na psiquiatria, a carga genética ela é muito forte. Então, para ansiedade, para depressão, para autismo, TDAH, esquizofrenia, bipolaridade, isso é muito forte. Então, a nossa carga genética pode sim trazer uma predisposição. Então, o bebê já pode ter uma predisposição para determinado tipo de transtorno. Não quer dizer necessariamente que ele vai ter. Inclusive, a dependência química. Perfeito. Vamos lá, bipolaridade. A dependência de drogas associada a esse transtorno foi de 7%. Tá? E a prevalência de algo é de 31%. Na bipolaridade 1. Na bipolaridade 2 é uma menor taxa, mas também é significativa. Antes que perguntem, doutor, tem bipolaridade tipo 1, tem a bipolaridade tipo 2, já vou explicar para vocês. A bipolaridade tipo 1, assim, ele pode assumir alguns estágios da gente tem um pouco mais grave, um pouco mais delicado. E aí ele pode ter quadros psicóticos, ou seja, ele pode ter alucinoses, pode ter delírios, né? Então, muita gente até pensa que a pessoa é esquizofrênica. Não é. Está exatamente ali no quadro de mania. Tá? Então, é o quadro tipo 1. O tipo 2 não. O tipo 2 ele faz esses quadros de euforia, mas esses quadros de euforia eles são mais brancos, são um pouco mais leves. Tá? É o que a gente chama. Na bipolaridade 1 ele faz mania, na bipolaridade 2 ele faz uma hipomania, que a gente chama. Tá? E aí na bipolaridade 1, que é essa que faz quadros mais graves, ele pode ter um maior uso do consumo de substâncias. Em alguns casos, por exemplo, às vezes tem alguém, pelo conhecimento geral, o pessoal pensa que todo mundo tem alucinações, delírios, já pensa em esquizofrênico. Né? No senso comum, na linguagem comum. E não, a esquizofrenia é apenas um dos transtornos que pode causar um delírios, alucinações, entende? Mas existem vários outros, dentre eles a bipolaridade. E bom, a depressão também pode. Existem quadros mais raros de depressão, que são depressões, transtornos depressivos com sintomas psicóticos que a gente fala. Entendeu? Pode acontecer.
aguardando, já eu respondo a senhora. Vamos lá. O uso de substâncias parece surgir após o estabelecimento da bipolaridade, ou seja, muitas vezes ele parece ser antes da bipolaridade. Porém, o consumo de álcool ou outras drogas parece provocar quadros mais precoces de mania ou depressão. É aquilo que eu falei. Se você usa álcool ou outras drogas, você às vezes pode deixar o quadro mais precoce, tanto da mania quanto da depressão. Uma senhora que ia ter um quadro, abre um quadro de bipolaridade. Lá nos 40, 50 anos, ela às vezes abre aos 20 anos de idade, porque ela teve que usar substância. Certo? Ela pode antecipar esse quadro. E aí, qual é o problema de se antecipar esse quadro? E quanto mais cedo o transtorno se inicia, mais chance tem de o consumo de drogas acontecer também, certo? E de outras substâncias. E fica mais grave também para se tratar. Outra questão de mania, quadro de mania, porque toda pessoa quer saber, veja, eu quero pulas, Então, a gente está falando aqui do transtorno afetivo bipolar, bipolaridade. Se é bipolaridade, tem dois polos, ou seja, o paciente, o indivíduo, ele vai de um polo para o outro. Um dos polos é a depressão, é quando ele está para baixo, ele está deprimido, sem energia, às vezes com ideação suicida, sem vontade de fazer as coisas, por aí vai. Existe outro polo. O outro polo é o da mania ou da hipomania. Esse polo que está lá em cima, eufórico. Então, nesse polo, geralmente, vou fazer aqui uma imagem bem estereotipada, certo? Mas não é que todo mundo é assim ou que todo mundo tem isso. Mas, por exemplo, na mania, geralmente o paciente fica com a sexualidade lá em cima, então ele fica querendo transar com todo mundo. Às vezes ele tem uma mania de grandeza, então ele se acha o rei do camarote, ele vai para uma festa, ele quer pagar tudo, ele quer fazer tudo, então muitas vezes isso pode acontecer. Ele vai ter mais dificuldade de dormir, ele poucas horas de sono ele já se sente bem, ele está eufórico o tempo todo, às vezes o pensamento dele está tão rápido, ele está tão acelerado, que ele pula de um pensamento para o outro sem nem concluir. Então isso pode acontecer muito. Existe uma série de compulsão por compras, é uma pessoa que às vezes estoura o cartão nesse período, faz dívidas e dívidas e dívidas. Pode, mas aí pela droga a gente só pode dar o diagnóstico se for os sintomas aparecerem fora do uso de substâncias. E aí, pessoal, o uso do consumo de substâncias, ela acaba sendo 5 vezes maior em quem tem bipolaridade. E isso faz com que aquilo que a gente já tem conversado antes, aumenta o risco de impulsividade, aumenta o risco de um humor dele ficar oscilando mais, aumenta o risco de ter crise de mania ou crises depressivas e até mesmo a tentativa de suicídio. Certo? Labilidade emocional. Inclusive com mais tentativa de suicídio, mais internamente frequente. Inclusive, já deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um dos maiores inimigos de quem tem bipolaridade se chama álcool. Tá? Realmente, a pessoa que tem a bipolaridade, a gente coloca algumas medicações, ela faz o tratamento para tentar manter o humor dela estável. Ou seja, sem esses episódios depressivos e sem esses episódios lá em cima de euforia, tá? Então, a gente tenta manter ali uma curva que é dentro dos limites, que é a normalidade, tá? Só que o álcool, ele ajuda muito a fazer que isso aí não consiga atingir o equilíbrio. É como se fosse uma coisa que o tempo todo jogando contra para que esse equilíbrio não conseguisse acontecer. Por isso que a gente sempre diz, paciente com bipolaridade, geralmente o álcool não é indicado, certo? Eu vou responder só essa daqui, porque ela tem a ver com bipolaridade. E aí a gente entrar no próximo. Ela está perguntando se a bipolaridade vem de infância até a fase adulta e vai até morrer. Tá? Veja, a partir do momento que se diagnostica o transtorno de bipolaridade, esse transtorno dessa pessoa, ela vai ter esse transtorno ao longo de toda a vida.
como a diabetes, como a pressão alta. Então, aquele diagnóstico ela vai ter que conviver com ele ao longo da vida. Mas isso não quer dizer que ela não vai ter possibilidade de ter uma vida boa, tranquila, de qualidade de vida. Certo? Por exemplo, eu tenho colegas médicos que têm bipolaridade, que fazem um tratamento e ninguém diz que tem bipolaridade. Eu tenho colegas policiais, arquitetos, engenheiros, enfim, independente de qual área seja, a pessoa pode ter uma vida tranquila, desde que faça o tratamento. Certo? Obviamente, tem alguns casos que são um pouco mais delicados do que outros. Né? E se ela vem da infância, é o transtorno em que a heredabilidade genética é mais alta na psiquiatria. Então, chega de cerca de 80% dos casos vem por heredabilidade genética. Ou seja, a pessoa já pode ter uma predisposição desde a infância. Tá? Não quer dizer que a pessoa vai desenvolver o transtorno na infância. Agora, o uso de álcool ou de outras substâncias pode antecipar isso aí. Beleza? Pessoal, vamos falar dos transtornos de personalidade. Tá? Entre eles, existem vários grupos e a gente subdivide esses transtornos. Tem o cluster A, que é o grupo A, tem o cluster B, que é o grupo B, e o cluster C, que é o grupo C. Entre elas, eu vou interferir no cluster B, que é a questão mais que geralmente a gente mais vê associado ao consumo de dependência química. Porque aqui no cluster B, que vai estar o transtorno de personalidade borderline, o transtorno de personalidade social, que é o psicopata, o narcisista, o histriônico. Então, esses 4 tipos de transtornos eles vão estar no cluster B. Certo? Em um estudo de pacientes internados, a taxa de prevalência do transtorno de personalidade social que apresenta a comorbidade de uso de substâncias chega a ser 95%. Já para pacientes com transtorno de borderline, 76%. Tá? E aí, até teve alguém aqui que conversou comigo ali no cantinho e me falou: poxa, minha filha é diagnosticada com borderline, mas às vezes eu já vejo até casos de psicopatia. Isso pode acontecer? Pode. Por quê? Porque eles são do mesmo cluster, eles são do grupo B. Tá? Então, o grupo B eles têm características em comuns, como a impulsividade, como a manipulação e por aí vai. Então, às vezes você tem um transtorno, mas você pode ter traços de outro. Não quer dizer que você vai ter outro, mas você pode ter traços, tá certo? Algum sintoma ou outro. Então, isso pode acontecer. Então, não é comum que uma pessoa, por exemplo, borderline, possa ter traços narcisistas. Pode acontecer. Ou que uma pessoa que é borderline tem traços de controle social. Ou que uma pessoa borderline tenha traços histriônicos, né? Seja muito teatral, muito dramático. Pode acontecer, pode. Viu? Alguns comportamentos apresentados por usuários naquele tipo podem ser confundidos com a sintomatologia do quadro de transtorno de personalidade. Por exemplo, algumas atitudes são incomuns, tipo atitudes para obtenção de substâncias podem ser confundidas com quadros antissociais, a negação, mudança de valores morais e sociais, a vitimização, o isolamento social, a nervosidade. Então a gente tem que ter muito cuidado para o diagnóstico dos transtornos de personalidade. Geralmente, quando a pessoa está sob o uso de substância, a gente não pode, naquele momento, dar o diagnóstico. Por quê? Porque a própria substância faz com que a gente tenha comportamentos e que a gente tenha atitudes diferentes daquelas que a gente teria normalmente se a gente não tivesse sob o uso de substância. Então, isso faz, por exemplo, uma pessoa que a substância, às vezes ela está tanto na fissura, ela está querendo tanto ali, que às vezes ela faz o quê? Ela se vitimiza, ela manipula. Por quê? Porque no fundo ela quer chegar ali na substância. Né? Então, se esses comportamentos eles são só quando a pessoa está sob o uso da substância, a gente não pode dar o diagnóstico. A gente precisa ter muita cautela. Fazer a desintoxicação, avaliar esse paciente. Por isso que a maioria dos transtornos de personalidade, já digo para vocês, a maioria não é dada por consulta só. Tá? A gente diz que a gente precisa ter uma avaliação longitudinal desse paciente. O que é isso? É como se fosse assim. Imagina que o paciente foi lá no consultório, sentou na minha frente. E ele trouxe para mim um retrato de como ele está naquele momento. Então, aquela avaliação eu posso ver que ele está naquele momento. Eu não sei como
tem um viés que a gente está contando como era a vida pregressa dele. Então, eu estou ouvindo, eu estou avaliando aquilo naquele momento. Digamos que naquele momento que ele foi para mim, ele está deprimido. Então, eu tenho como se fosse uma foto daquele momento. Um mês depois, ele voltou para mim e eu já vejo que ele não está deprimido. Ele está, por exemplo, eufórico, ele está aflito, né? Já chega a primeira confusão na recepção, depois chega na sala reclamando comigo, enfim. Eita, peraí, está diferente. Na vez passada ele estava deprimido, agora ele está de outra forma. Então eu tenho outra foto dele. Quando o psiquiatra vai juntando essa coleção de fotos, vai fazendo o quê? Um vídeo. E às vezes é nesse vídeo que a gente consegue perceber os transtornos de personalidade. Não quer dizer, claro, que em alguns poucos casos, mais raros, a gente consegue logo, cara, já ter indícios de algum transtorno de personalidade. Mas muitas vezes o transtorno de personalidade não é dado diagnóstico em uma consulta só. Certo? É mais fácil socorrer em mulheres, né? Porque os comportamentos sociais relacionados ao consumo dessas substâncias têm menor aceitação por parte da sociedade quando produzidos pelo gênero feminino. É mais fácil socorrer em mulheres que isso por quê? Né? Vamos lá. Essa confusão aqui. Tá? Ou seja, por isso que é importante não estar sob o uso de substâncias para que a gente possa fazer um diagnóstico. E isso fica mais evidente em mulheres, porque as mulheres que usam substâncias, elas assumem comportamentos que se os homens estivessem fazendo aquele mesmo comportamento, talvez fosse socialmente aceito. Mas por ser uma mulher, não é aceito. Entende? Então é por isso que é mais comum nas mulheres essa confusão. Certo? Esquizofrenia. Vamos lá. Entre as comorbidades relacionadas à esquizofrenia, o consumo de substâncias é a mais observada. Ou seja, pacientes esquizofrênicos, eles têm muito a ver com o consumo de substâncias, tanto álcool quanto outras drogas. Essa associação implica internações mais frequentes e prolongadas, maiores taxas de recaída no tratamento, uma baixa adesão e maiores riscos para a violência, para desemprego, para a infecção por HIV e até mesmo para suicídio. Então, muitas vezes, o paciente com esquizofrenia, pelo próprio transtorno da esquizofrenia, ele não tem noção real do adoecimento dele, né, do transtorno dele. E aí, muitas vezes, eles colocam mais ainda em risco quando eles fazem uso de substâncias. Né? Isso faz com que eles tenham recaídas muito frequentes, com que eles sejam internados várias vezes, nessas recaídas, a gente tem mais tempo para conseguir deixar ele mais estável novamente, né, para ter um surto, digamos assim. Então, isso pode acontecer. O tabaco é a substância lícita mais relacionada à esquizofrenia. O uso de nicotina é feito por cerca de 80% dos pacientes esquizofrênicos, ou seja, um índice 3 vezes maior do que a população geral. O álcool associado à esquizofrenia pode fazer surgir sentimentos de desconfiança, sentimentos de que ele está sendo perseguido, ciúmes patológicos e aumentar a importância. Ou seja, muitas vezes, e aí a esquizofrenia é a esquizofrenia paranoica. Aquele paciente que está paranoico com tudo, está alucinando, tem delírios paranoicos, né? Com o uso das substâncias, isso fica mais forte ainda. Então ele passa a achar mais forte ainda que ele está sendo traído, e que as pessoas estão complotando contra ele. Então esses sentimentos persecutórios, eles podem ficar mais comuns ainda. Em relação à maconha, a gente falou que ela tem muito papel aqui na esquizofrenia, ou seja, ela é uma das drogas mais usadas nos esquizofrênicos e pode ser relacionada com o desenvolvimento de doenças em usuários adultos. Ou seja, tanto os pacientes com esquizofrenia tendem a buscar mais o uso de maconha, quanto a maconha, como a gente viu, principalmente se for precoce, pode desencadear quadros de esquizofrenia, de abertura de quadros de esquizofrenia. Certo? Aqui, ó, o consumo de maconha é considerado um fator independente para o surgimento de psicoses crônicas,
sendo que as chances de ter esquizofrenia são quase 3 vezes maior para o seu usuário. Ou seja, o usuário de maconha, principalmente na adolescência, tem 3 vezes mais chance de ter uma esquizofrenia do que uma pessoa que não usa maconha. Certo? Estudos relatam que 42% dos pacientes com esquizofrenia fizeram uso da vida de substâncias. Certo? Gente, subiu a plaquinha para mim, 5 minutos. Deixa eu dar uma corrida. Vou dar uma corridinha na minha coisa, né? Vamos lá. TDAH, né? TDAH também é uma substância. Também pode acontecer. O uso de álcool acontece até quase 50% das pessoas que têm TDAH. O uso de outras substâncias, principalmente a maconha e a cocaína, vai acontecer em até 32% desses usuários, né? Desses indivíduos. Eu vou resumir o que tem aqui. Tá? O uso de álcool, né, ele pode, e outras substâncias, pode aumentar o TDAH, a impulsividade, já é um dos sintomas que pode acontecer no TDAH. Pode aumentar a desorganização dele, pode diminuir mais ainda a concentração e a atenção, e pode dar um pouco mais de estabilidade emocional a esses indivíduos. Inclusive, pessoal, o TDAH não tratado aumenta a chance de uso de substâncias. Por isso que é importante fazer também o tratamento do TDAH, se a pessoa tem TDAH, que aquilo ali pode piorar o uso de substâncias. Certo? Existem alguns transtornos da sexualidade também. Por exemplo, as parafilias, os transtornos parafílicos. Quais são os mais comuns, doutor? Voyeurismo, fetichismo, pessoas fetichistas, voyeuristas, pedofilia, é outro transtorno parafílico. E ele pode causar uso de substâncias, tanto em quem faz quanto em quem sofre. Lembrando também a condição sexual, ela está muito associada também com o uso de outras substâncias. Tá? Isso aumenta também o risco de algumas infecções sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV/AIDS, porque, inclusive, a pessoa às vezes não consegue reduzir os riscos. Pelo uso das substâncias, ela não perde riscos, às vezes não faz a proteção e a precaução necessária, e aí aumenta o risco de ela ter várias ISTs, entre elas o HIV. Alguns outros transtornos, o ciúme patológico, dependente dessa substância, costuma ocorrer mais em homens do que em mulheres. O transtorno do sono. As taxas do sono encontradas em pacientes com dependência química variam de 58% até quase 91%. Por isso que é muito comum também que o paciente com dependência química faça também, geralmente, algum medicamento para o sono. Tentando dar o resumo. É isso que eu deixo aqui. E aí tem a do transtorno alimentar. As mulheres diagnosticadas com transtorno alimentar, cerca de 4 delas têm ou teve uso de dependência de álcool. Entre os transtornos alimentares, os principais são a anorexia e a bulimia. Tá certo? E o uso de álcool entre pacientes com bulimia é maior do que entre aqueles com anorexia. Um terço desses pacientes utiliza outras substâncias, como também as anfetaminas, até mesmo para emagrecer. Então, tem quem usa Venance, e outras anfetaminas, metanfetaminas, o diagnóstico. Como é feito o diagnóstico, pessoal? Isso é feito através de uma análise interior, de profissionais habilitados para fazer esse diagnóstico. Então, por mais que a gente esteja falando aqui e a gente está trazendo alguns pontos, isso é importante, mas é importante que tenha uma avaliação profissional para ser dado qualquer diagnóstico disso, tá certo? Essa investigação vai incluir também a história familiar, a preferência, interrogamento da família também, sempre é indicado, para que a gente conheça melhor ainda a situação. Até pelos fatores genéticos também que a gente já trouxe para vocês. Exames laboratoriais, às vezes vai ser feito. Também os toxicológicos podem ser feitos, é importante.
Entrevistas e questionários gerais e específicos podem ser feitos tanto pelo psicólogo, quanto pelo psiquiatra, quanto pelos demais profissionais que estão envolvidos no processo. E também os critérios diagnósticos do CID, que é o Código Internacional de Doenças, do DSM. Tá? O tratamento, como ele deve ser feito? O tratamento ele é o ideal, né? Medicamentoso, psicoterapêutico, quando necessário, internação ou residência terapêutica. Tratamento físico. Tratamento medicamentoso. O período mínimo para a desintoxicação é necessário para que ele permita o diagnóstico precipitado. Ou seja, é aquilo que eu falei, o diagnóstico só pode ser dado de outros transtornos, outras comorbidades, quando o paciente não está sob vigilância do uso de substâncias. Então, é importante a gente ter esse cuidado também para instalar uma medicação. Porque se a gente é diagnóstico muito precoce, a gente vai começar a hipermedicar aquele paciente, quando na verdade ele não precisava ser hipermedicado para aquilo. E o tratamento também psicoterapêutico é crucial, desde a entrevista motivacional, quanto a terapia cognitivo-comportamental, tratamento psicossocial. Hoje existem outros tipos de abordagem, como a DBT, e outros que são muito benéficos. Internação e residência terapêutica. Se tiver que entrar dúvidas, quando é que a internação pode ser benéfica. Esse enquadra por B, e aí para concluir, vamos lá. Doutor, o que é importante a gente ficar nisso tudo que a gente está conversando aqui hoje? Primeiro, o uso de drogas pode causar outra doença mental. E também, o contrário, é positivo. A doença mental pode levar ao uso de substâncias, certo? E ambos podem ser causados por um outro fator de risco, que seja um comum entre eles, certo? Isso a gente entendeu. Segundo, a comorbidade, dependência química e a dependência química não é excessiva. Chega lá no dia desse, ela teve uma mãe do paciente, né? E o paciente está internado. E ela pegou e fez, doutor, ele toda vez é internado, não trata dependência, mas eu tenho certeza que ele não tem sobredependência química. Tem alguma coisa mais aí. Eu não sei se o comportamento dele, o que acontece aí, tem alguma coisa aí também. E aí, muitas vezes, realmente, os outros transtornos mentais, eles são subdiagnosticados. Tá? E aí, o ideal para o tratamento é que eles sejam tratados em conjunto. Não trata só a dependência, ou não trata só o transtorno. O ideal é que eles sejam tratados idealmente no mesmo serviço. Aumenta a chance, existem estudos que mostram que aumenta a chance de sucesso do tratamento, certo? Mas a gente precisa entender que não é que todo mundo que tem dependência química vai ter algum transtorno mental, mas a maioria vai ter algum tipo de transtorno, seja uma ansiedade, seja uma depressão, seja um transtorno de personalidade, a maioria vai. E não adianta só a gente tratar a dependência química, se a gente não se atenta também ao transtorno, certo? Transtornos mentais associados à dependência química são com mais hospitalizações e podem também piorar sintomas como psicóticos, delírios, alucinações, né? Isso faz com que ele tenha uma menor adesão à terapia, aos medicamentos, né? Isso pode fazer um pior prognóstico, ou seja, uma pior possibilidade de melhora, certo? Para ambas as doenças, tanto para uma quanto para outra. O melhor tratamento para a comorbidade é realizado quando se integra atenções para o consumo de substâncias e para o transtorno mental. O melhor tratamento é quando a gente integra tudo isso. Beleza, pessoal? Aqui fica o contato, se alguém quiser também falar comigo. Chamada Secretaria Claudiane, que é a coordenadora do apoio de Graça, parabenizar o doutor pela belíssima apresentação
Claudiane, que é a nossa coordenadora daqui das graças, que está nos recebendo, é quem vai dar o mínimo ao doutor Ávila. Nossos agradecimentos. Tem muitas perguntas aqui. A gente pode somar as mais semelhantes para que uma resposta possa atender mais de uma pergunta. E também, nosso querido Marcos falou aqui que se tiver perguntas que não possam ser respondidas diante do tempo, ele se colocou aqui disponível para depois responder essas perguntas aqui particular, tá? Então aqui tem algumas dirigidas para o nosso amigo aqui, o doutor Ávila, certo? A primeira diz o seguinte: como você vê a redução de danos? Como explica o uso de maconha para paciente epilético que fica sem bem com o uso da maconha, a planta natura? Então tem outra pergunta também sobre redução de danos. Como avalia a política de redução de danos? Então, pessoal, em relação à questão da redução de danos, eu avalio positivo, mas eu acho que tem que ser. Eu avalio positivo, mas eu acho que tem que ser avaliado caso a caso. Idealmente, eu sou muito honesto com vocês, eu acho que idealmente a gente tem que prezar e tentar pela abstinência da substância. Tá conseguindo ouvir, não? Tá muito baixinho? Melhorou? Pronto. Em relação à redução de danos, veja, em alguns casos pode ser uma estratégia benéfica, tá? Porém, na maioria dos casos, eu sempre aconselho, eu sempre viso que a gente tenha a abstinência, tá? Por quê? Por tudo isso que a gente viu aqui. O uso de dependência, muitas vezes, ela vai piorar transtornos mentais. Os transtornos mentais, em geral, também vão piorar esse uso de dependência. Então, assim, o ideal é que a gente consiga, geralmente, a abstinência. Porém, olha, existem situações que é muito difícil. E aí depende também de qual substância é feito o uso. Por exemplo, existe, a meu ver, redução de danos, como fazer uma redução de danos com um paciente com crack. Um paciente com crack, a gente sempre vai tentar a desintoxicação e a gente sempre vai tentar a abstinência. Mas, por exemplo, às vezes a gente consegue fazer uma redução de danos com um paciente com maconha. Isso vai depender muito do caso a caso, certo? Como que eu avalio a política de redução de danos? Cada um pode avaliar de uma forma, mas eu vou falar um pouco da minha experiência, fazendo parte do Conselho Estadual há 10 anos, fazendo parte do governo municipal de João Dória, em São Paulo. Fui coordenador de política de drogas, então dentro desse perfil, há 10 anos, trabalhei 10 anos no CAPS, deu para mim ter um entendimento que a forma que é utilizada a política dentro dos municípios envolve diversos critérios, principalmente se essa interlocução for feita num ambiente que todas as partes consigam contribuir à segurança, à saúde e à assistência social. A política de redução de danos tem a finalidade de final abstinência total. Para algumas pessoas, infelizmente, nós não vamos conseguir. A área da saúde sofre muito por conta desse estigma que não consegue, tem casos que ele não vai conseguir ter uma abstinência total, então ele vai ser estigmatizado. Então precisamos entender que cada perfil vai conseguir atuar de uma forma mais eficiente na abstinência total e outros perfis vai
vai precisar da redução de danos para manter de forma mais eficaz esse ambiente saudável para ele. Porque se ele estiver num ambiente social que seja vulnerável, a tendência é ele se tornar mais vulnerável também. Então, a política precisa ser estudada e todas as partes agirem em conjunto, seja a parte, tanto é que é importantíssimo o Conselho Municipal para ajudar na construção dessa política mais eficaz. E isso pode mudar de município para município. Um município com muitos habitantes vai precisar de microambientes para conseguir isso. Aí seriam os equipamentos de saúde. E em municípios maiores precisa de uma política mais específica para esse tipo de ambiente. Então é um pouco do que eu entendo. Desculpa eu estender. Eu acho que tem que avaliar, pessoal, sempre de caso a caso. E assim, não adianta querer colocar todo mundo está aqui, todo mundo tem alguém que conhece alguém, né, que passa pela dependência. Vocês conversando entre si, tem alguns pontos que são semelhantes, mas vocês veem que tem muitas coisas que são diferentes. Mudam. Né? E não adianta a gente querer colocar e enquadrar todo mundo numa determinada situação. Óbvio que a gente vai tentar sempre, né, visar a abstinência. Mas existe em que ele usava crack, outras substâncias, e dentre elas ele usava maconha. Então, a gente fez um acordo, até que ele fez o tratamento e assumiu o tratamento, de que, naquele momento, ele ia continuar com a maconha, né, e as outras substâncias ele ia tentar uma abstinência completa. Então, veja, aquilo fez parte, inclusive, do acordo terapêutico dele. Né? Então, às vezes, precisa de uma redução de danos, como ele falou, para a gente chegar lá no objetivo final. Mas a gente precisa disso no caminho, muitas vezes. Duas perguntas desse tema. Recaídas. A primeira, recaídas fazem parte do processo de sobriedade? A segunda, quantas vezes temos que administrar recaídas? Falar por mim, o processo de recaída faz parte da doença, não da sobriedade. Não vai ocorrer, quando está equilibrado, não vai ocorrer uma recaída. Quando ele entra no processo de desequilíbrio, aí ele se torna vulnerável. Nós acabamos de falar sobre a questão da redução de danos. Quando entra em vulnerabilidade, ele está mais propício à recaída. Aliás, se nós prestarmos atenção nos slides que eu coloquei lá, reconhecer, avaliar, ali, quando eu perco a noção de como fazer aquele processo, eu fico mais fácil de entrar numa recaída sem ter a percepção que aconteceu isso. Então, a recaída, ela faz parte, não da sobriedade, mas da doença, do processo de adoecimento. Então, eu não tive nenhuma volta no uso, nenhum processo de recaída. Então, em 24 anos e 7 meses, eu não usei nunca nenhuma cerveja, apesar de ter várias partes comerciais, eu fiquei com água na boca. Mas qual é o meu propósito? É a abstinência total. Então, eu vou manter o meu propósito. E assim eu consigo levar. Só complementando um pouquinho e trazendo um pouco sobre a questão das comorbidades, importante tratar as comorbidades porque elas farão com que esse processo de recaída tenha menos chance de acontecer. Entendeu? Por isso que a gente está aqui hoje lançando luz a esse tema tão importante. Poxa, não adianta ir para a dependência se eu no caso da minha ansiedade, o meu TDAH, né? A esquizofrenia, a minha bipolaridade, enfim, qualquer transtorno que seja. É importante o tratamento, ele precisa ser integrado e quando isso acontece, diminui a chance de recaída. E outra coisa também que eu queria aproveitar vocês para falar é entender que pode acontecer as recaídas, elas podem acontecer infelizmente, e a gente, né, enquanto eu digo vocês, enquanto familiares, né, não puxem isso para vocês. No sentido de, às vezes vem aquele pensamento, poxa, o que é que eu estou fazendo ainda?
onde é que eu errei. Então é natural que o pai, que a mãe, que o irmão, né, puxem para si toda a culpa daquilo. Mas veja, às vezes vocês estão fazendo tudo que estão ao alcance de vocês. Mas tem coisas que às vezes não dependem só de vocês. Por mais que a gente dê amor, por mais que a gente dê ajuda e oferte, nem sempre ela vai ser abraçada. E às vezes não é abraçada, não é porque fulano de você não é mal, não, é porque faz parte do transtorno. Às vezes tem uma comorbidade que faz com que ele não consiga abraçar aquilo. Então, por isso que é importante entender cada um a sua integralidade. E vocês não puxem toda a recaída como se fosse culpa de vocês, ou responsabilidade de vocês, porque não é. Muitas vezes vocês estão fazendo tudo aquilo que é possível e eu não faço o impossível, que o pai e a mãe faz muitas vezes. Comportamento, não é possível, já começa o julgamento, eu falei de julgamento, né? Já começa o julgamento precoce e às vezes é só senta aqui na cadeira, vamos conversar, vamos colocar em prática algumas coisas que eu aprendi no Amor Exigente e vai sanar alguns comportamentos que às vezes é só uma rebeldia de momento. Então, aqui tem duas perguntas bem pessoais, eu acho que é para a doutora. A primeira é o seguinte: acordar com uma dor no peito, dor de cabeça e uma fraqueza nas pernas podem ser sintomas de ansiedade? Fiquei na dúvida pelo fato de estar dormindo. Pode sim, pessoal, tá? Muitas pessoas com ansiedade, elas têm esse relato comum no consultório de que às vezes acorda no meio da noite, a cardia, coração acelerado, meio de correr, né? Isso pode acontecer. Às vezes, até o transtorno do pânico, ele abre muito o quadro, às vezes o paciente dormindo e se acorda naquela crise de ansiedade, tá? Mas também pode ser outras questões, que não necessariamente é o transtorno de ansiedade. Às vezes você está angustiado, você está preocupado com outras questões, que aquilo perturbou o teu sono. Então isso aí realmente precisa de uma avaliação minuciosa, né, para saber se realmente é um transtorno de ansiedade ou não. Ainda ligado às sensações, tem assim, para ter independente, alegria e tristeza são estados emocionais que levam ao uso de drogas. Qual a melhor forma de controlar? Sim, pessoal. Qual a melhor forma de controlar isso? É a gente entender os limites que a gente pode ter. Porque assim, a gente vive numa sociedade onde tem questões que inclusive são socialmente aceitas. Por exemplo, estou lá na formatura, é um momento de felicidade, e está eu e minha família toda geralmente o quê? Bebendo. Eu estou no casamento, depois vai ter um pós ali, vai ter o quê? Bebida. Então, assim, muitas vezes, até pela sociedade em que nós vivemos, né, a bebida ou outras substâncias podem fazer parte dos momentos tanto de felicidade quanto de tristeza. Mas é importante a gente entender, né, o limite que a gente pode e quando é que aquilo começa a sair, né, de um momento social para um momento corriqueiro, frequente, que começa a trazer prejuízo. E eu digo mais, isso para um momento de felicidade. Para um momento de tristeza, eu diria que nunca deveríamos nem ter quando a gente está triste. Tem gente que usa isso como escapismo, né, como uma fuga ali. Aí eu sempre digo para o meu paciente: você está num momento que você está triste, não é momento para você beber, isso pode potencializar tanta coisa, você equilibrar o teu quadro, de humor, e sem contar que deixa mais impulsivo. Quando você está triste, aquilo ali dá uma impulsividade, você tem uma maior risco de até ideação suicida. Por isso que é importante, o momento de tristeza nunca é momento nem as socialmente aceitas. Posso falar um pouquinho sobre isso? Alegria e tristeza todos nós temos. E talvez o que nós temos que prestar atenção em entender esse limite que o doutor falou é a oscilação. Nem muito alegre, que se torna euforia, nem muito triste. É ficar aqui mais próximo da linha do equilíbrio. E nós temos que prestar atenção nisso. Até com nós, existem pessoas que têm essa saída muito brusca de uma parte de estabilidade para uma euforia
por questões pequenas. E também para a tristeza, para o processo mais não, né? Então precisamos prestar atenção nesse equilíbrio. Atenção no equilíbrio. Eu costumo dizer, tem uma pergunta aqui que eu tinha lido, que fala das festas, que fala, vai permitir que ele vá até uma festa? A pessoa tem que saber o limite, nós falamos do limite. Vai para uma festa, causou muita euforia, é perigoso, vai embora. Causou muita tristeza, vai embora. Eu respeito os meus limites dessa forma. Eu não posso em ambiente que tem bebida? Eu posso. Eu só não devo beber. Mas as pessoas não têm a responsabilidade de fechar os bares, de fechar os restaurantes por minha causa. Então, eu tenho que saber quais são os meus limites. E assim nós conseguimos. Se eles vão, o jovem vai até uma festa, e se você segurar? Ele tem que saber o limite dele. Se estiver muito bom, vai embora, a euforia pode tomar conta e ele se colocar em vulnerabilidade. Da mesma forma, se ele estiver muito triste e entrar em vulnerabilidade e achar que pode afogar as mágoas, vai causar um transtorno maior ainda. Então, ainda nessa pegada de algo, tem duas perguntas aqui ligadas ao outro. Meu filho é alcoólatra desde os 15 anos, hoje tem 45. Foi internado involuntário. No momento está fora da clínica. Disse, não vou deixar de beber. O que faço? Vamos lá. Fácil, continua da mesmo jeito. Pessoal, A receita pronta. eu vou aproveitar para dizer quando é que a gente deve internar o paciente. Tá? E essa dúvida, quando é que o internamento ele é necessário? Pessoal, o internamento é necessário quando traz algum risco para o paciente ou quando traz algum risco para as pessoas ao redor. Então, se aquela pessoa está naquele uso e aquele uso está trazendo risco, por exemplo, ele está ameaçando se matar, ele está trazendo ideias nesse sentido, ou às vezes ele está agressivo com as pessoas. Por exemplo, essa semana, a paciente às vezes está, ele bateu 3 vezes essa semana e estava sob o uso de substâncias. Né? Ou então, às vezes, essa semana aconteceu lá no meu prédio, o paciente estava sob o uso de substância e ele bateu na mãe e bateu na esposa. Né? E a esposa até veio falar comigo, olha, tem algum psiquiatra para indicar, eu não posso propor isso da família. Tem algum psiquiatra, eu fiz, olha, nesse caso ele está oferecendo risco, né? Tanto para vocês, porque a mãe é idosa, eles jogaram a mãe no chão e tal. Então, existe um risco aqui. Nesse momento, a internação ela pode acontecer, inclusive pode acontecer de forma involuntária, certo? Então, nesses casos, o internamento. Quando não, e o internamento geral é quando as medidas ambulatoriais já esgotaram as suas possibilidades. Então, não conseguiu, de forma ambulatorial, resolver aquele problema, indica-se a internação. Né? O que eu diria, quando a pessoa que viu essa mensagem, é não desista. Né? Nunca pode desistir. Não é fácil, mas a gente precisa também se tratar, ter autocuidado, muitas vezes fazer a psicoterapia. Né? Isso é importante para que a gente renove sempre as nossas forças. Tá? Não desistir. Tem muita gente aqui que está precisando frequentar uma bolha de jeito mesmo. Tem 2 perguntas aqui de gente preocupada de como fazer esse ente querido entender essa proposta da bolha de jeito. Veja, cada um é que tem que entender, o familiar precisa entender primeiro. Né? Aí tem a pergunta assim, como ajudar a pessoa que frequenta o AE a entender que o grupo não recupera o adicto, mas ajuda na recuperação dos familiares.
pergunta semelhante que diz: como a família pode ajudar no despertar do adicto? São ambas são semelhantes. Muito bem. O AE é um grupo de mútua ajuda. Quem que a gente pode ajudar? Só quem entra a porta dentro. A gente só pode ajudar as pessoas que entram a porta dentro. Não dá para ajudar quem está lá fora. Então quem que veio do grupo? Vocês. Quem está lá fora, eles podem receber essa energia que nós estamos recebendo agora. Eles podem receber, mas não podem receber essa orientação. Vocês não estão aqui para fazer por eles, estão fazendo por vocês. Então o AE ele só vai funcionar quando eu funcionar com o AE. Quando eu venho aqui buscar para o outro, não adianta o doutor receitar uma injeção para ela tomar, para mim ficar bem. Né, doutor? Dar uma injeção para ela, para mim ficar bem. Não vou conseguir. O AE tem a característica de ser um processo de recuperação individual. Quando eu mudo, as coisas mudam. Ou então nada muda se eu não mudar. Então, se eu desejo que o meu ente querido venha para o grupo, eu tenho que fazer minha parte e ele começar a enxergar a mudança em mim. Aí ele vai receber isso como herança. Essa é uma das melhores heranças que nós podemos dar para o programa de recuperação. Eu quero falar sobre isso. Uma pergunta aqui bem interessante. Como o adolescente enxerga o vício da internet? Ele tem trazido muitos danos, mas é sempre minimizado. Muito bem. Nos grupos de sobriedade está aparecendo diversos jovens, principalmente agora com os jogos online. Não, e como que se trata isso? O AE está fazendo o acolhimento e permitindo que a nossa metodologia possa se adequar a esse perfil. Por quê? Porque é mudança de padrão de comportamento. Vai ao grupo, frequenta o grupo, se inclua junto às pessoas que participam do grupo, e isso vai te ajudar você a diminuir a questão da compulsão. Porém, você precisa de ajuda profissional. Encaminhamos, nós temos, doutor, um ambulatório próximo do grupo da regional que eu participo em São Paulo. Temos um ambulatório de especialidades e é psiquiatria, único na América Latina, esse equipamento. Ele possui, só que é só por encaminhamento, é porta fechada, só por encaminhamento. E o AE tem a oportunidade de encaminhar para lá. Então, no grupo de sobriedade, nós temos umas 30 pessoas, dessas quais 20 fizeram um acompanhamento lá por até 2 anos. Então, esse acompanhamento não foi por conta do jogo, mas foi por conta dos outros transtornos que o doutor explanou muito bem, dos outros transtornos que veio acarretar o abuso, não só de substâncias, mas também dos jogos. E está bem difícil, né, a questão do celular e desses jogos online. Só aproveitando para dizer que o amor exigente tem diversas ações e tem essa ação de sobriedade, que é só com relação ao grupo de adictos, né? Nós aqui em Pernambuco ainda não temos essa ação de sobriedade, mas temos esse sonho de ter, né? Em outras capitais, em outros estados, tem um grupo que utiliza os princípios do alcoólicos de jeito, só que o grupo mesmo dele, dos adictos. Tá? E aqui tem uma pergunta agora sobre qual o impacto, esse é para o doutorado, né? Qual o impacto do tratamento quando a pessoa faz o uso de substâncias e o uso de medicamentos?
resposta é depende. Depende da substância, depende do medicamento. Tem medicamentos que naturalmente já são feitos, né, para pacientes que estão na dependência química. Então, aquelas medicações, elas naturalmente, a gente sabe que o paciente porventura pode ter recaídas, pode fazer uso com aquela substância, então a gente já coloca de uma forma mais tranquila até, porque a gente sabe que para aquele perfil do paciente, mesmo que ele recaia, aquela substância não vai trazer consequências. Existem outras substâncias que elas não devem ser feitas, hipótese alguma sobre o uso de substâncias. Isso vai depender realmente do esquema medicamentoso que o indivíduo vai estar fazendo. Por exemplo, o Rivotril clonazepam é uma medicação que ela não deve ser tomada em concomitância com o uso de álcool, por exemplo. Porque o álcool ele potencializa a ação do clonazepam e vice-versa. Então, eles ficam como se fossem seis vezes mais fortes. Mas eles dois juntos podem ser tomados. O álcool com o Rivotril é o mesmo que o clonazepam. Só que um é um nome genérico e o outro é um nome... Então, depois, ela está perguntando sobre o diazepam e o clonazepam se podem ser tomados juntos. Veja, não é comum, porque é o seguinte, eles são da mesma classe medicamentosa. Clonazepam, diazepam, alprazolam. Então, geralmente, a gente escolhe um deles que é para o perfil daquele paciente. Aí, geralmente, a gente não mistura eles entre si, porque eles são como se fosse da mesma família de medicações. Então, um só familiar já resolve a situação. Não precisa trazer vários familiares da mesma classe medicamentosa, entendeu? Nosso tempo está encerrando, tem duas perguntinhas aqui. Uma aqui para o Fábio Nunes, que diz o seguinte: uma família pode atender, mas um membro recuperou e pode ajudar e colaborar com o ente querido. Você acredita que um só membro familiar seja suficiente? Eu acho que entra a questão do aquário, né? Falamos do aquário, então, se somente o ente entrar em recuperação, ou só a mãe frequenta o amor exigente, isso acontece muito, tá? Só a mãe, isso acontece muito. A mãe frequenta o amor exigente e o pai, às vezes, não quero ir porque quer assistir o jogo, é no dia do jogo, o pai não quer participar, ou ele também possui o alcoolismo, mas ele consegue cumprir as ações sociais de forma tranquila, ele se sente, não, mas eu cumpro as minhas obrigações, eu trabalho, eu coloco as coisas dentro de casa, isso é corriqueiro dentro do AE, e ele não participa. Em contrapartida, nós temos um aumento muito grande de homens que começaram a participar do AE e começaram a entrar no processo de recuperação e ajudar muito, não só a própria família, mas as meninas aqui, que essas meninas que são as guerreiras que fazem o AE funcionar, começou a ter uma característica masculina também para solidarizar e fortalecer esse. E uma outra questão que eu vejo, vocês se fortaleceram através disso, e isso tem que crescer. Nós, com todas essas pessoas que estão aqui, já dá para se criar o grupo e ser mais forte. Quando eu não consigo atrair um outro membro da minha família, é interessante que eu convide as pessoas do grupo a de vez em quando ir lá em casa. Por quê? Existe uma coisa que falaram, a ciência fala que a dependência não é contagiosa. Não é, né, doutor? Mas é contagiante. E a recuperação é da mesma forma. Então, vamos ajudar uns aos outros, os grupos, para que isso fortaleça e a gente consiga fortalecer os nossos lares. Porque muitas vezes só temos um representante de cada lar no grupo. E nós podemos fortalecer levando outros representantes ao nosso lar. E aí, ser uma família
um aquário mais limpo. Uma pergunta aqui é: quais atitudes devo ter após meu filho fazer uso de substâncias? Aí eu quero lembrar mais uma vez: vamos frequentar as reuniões, porque lá você vai se fortalecer e vai trabalhar um tempo de forex e vai saber direitinho como é que a gente vai lidar com aquele nosso doente. Os 5 R's, né? A minha coordenadora está ali, ó, só dando dica. Mas vamos lá, vamos ouvir aqui o. Pessoal, a resposta novamente vai ser depende. Depende, porque cada caso é um caso. A gente não tem como colocar todo mundo, como se fosse assim, o mesmo problema, não é o mesmo balaio. Cada situação, cada família tem uma condição diferente. O tipo de substância também vai modificar. Então, uma recaída no crack é diferente, por exemplo, de uma recaída com maconha. Então, até as consequências disso são diferentes. Então, o manejo também vai modificar. O que eu queria dizer para vocês, principalmente quem é de Recife, agora, é o seguinte: aqui nós temos alguns espaços para isso. Existe um serviço de emergência psiquiátrica, que é 24 horas aberto, que é ali no Ulisses Pernambucano. Então, poxa, não sei o que fazer, meu familiar ele recaiu, está aqui agressivo, está agitado, até mesmo tem ação suicida. Gente, leva para lá. Tem um SAMU, o Escola de Apoio 92, o SAMU também leva. Existe aqui em Recife tem um SAMU, que é o SAMU psiquiátrico. E ele é só para essa questão de levar paciente para o Ulisses, para essa avaliação. Lá tem sempre 3 psiquiatras que estão 24 horas à disposição, o horário que for, para poder ajudar e orientar também essa família, certo? Além disso, claro, é importante ter um acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, e esses profissionais também vão orientar. Então, você que está em acompanhamento, os CAPS também, o CAPS é porta aberta, os leitos integrais para pacientes que são internados, tem também clínicas de reabilitação, de internamento, que são particulares também. Então, existe uma gama e cada família vai ser orientada pelos profissionais que acompanham aquele caso, aquele indivíduo, de uma forma individualizada, de acordo com as condições daquela família. Certo? Obrigado. Não fiquem tristes. Essas perguntas, claro, não foram respondidas. À tarde, o Fábio vai continuar com a gente, eu doar com o jeito do outro. Mas vamos ter a marca ali, veio de Fortaleza, de Aquiraz, de carro com a filha. E se eu vou, nem que seja mas eu vou. Então ela não fique triste, porque vai dar tempo para a gente tirar mais dúvidas, conversar. E deixa aqui mais uma vez, como a gente falou, a importância da família frequentar o grupo de amor exigente. Mas além disso, além da família frequentar o amor exigente, ela precisa muitas vezes de um psiquiatra, de um terapeuta, e as famílias ainda não estão nessa busca. É muito importante. Só busca para o outro, né? Só busca para o outro, comenta outro. Gente, eu tenho um amor exigente. Quando eu conheci o amor exigente, há mais de 11 anos atrás, eu não fui com um problema na minha família, não que eu não tivesse. Eu fui acompanhar uma amiga minha que hoje está aqui, eu estou muito feliz que ela está retornando ao grupo do amor exigente, porque ela vivenciava muito essa questão, Eu fui e eu vi esse tom de amor exigente. Vamos, Maria, eu conheci amor exigente. Nunca mais eu saí. É claro que eu faltei alguns momentos. Mas uma outra coisa muito importante que eu quero dizer para vocês. Não é uma reunião. Luiz Fernando disse, que é o nosso presidente. Amor exigente não tem feriado. Não tem férias. Não tem aposentadoria. Então, é para sempre. E não é para o resto das nossas vidas. É para toda a nossa vida. Então, eu agradeço a vocês. Quem não tem grupos online, eu quero registrar uma pessoa que está aqui
que eu me puni. Cadê ela?